Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Estamos muito felizes de recebê-los aqui em nossa igreja, nesse segundo dia de congresso da Jubansul, um dia especial, um dia importante, onde eu e você separamos para louvar o nome do nosso Deus, amém? Está feliz de estar aqui nessa noite? Amém. Você é jovem? Glória a Deus. Animado? Com tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas nessa noite e durante os próximos dias. Que Deus possa abençoar você. Recebemos vocês aqui em nossa igreja muito felizes. Sou líder da juventude aqui, comecei recentemente, mas estou aqui com a graça de Deus. Muita gente da nossa juventude aqui, feliz de tê-los aqui com a gente. Nosso pastor Maurício lá também, presente conosco. Muito feliz por todos que estão aqui nesta noite. Eu queria te convidar a orar neste momento. Nós vamos começar entregando as nossas vidas ao Senhor, e após a oração nós vamos falar sobre o tema e a divisa deste congresso, amém? Feche os teus olhos, nós vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, nesta noite. Nós louvamos a Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, sabemos que o Senhor está aqui conosco neste momento. Nós queremos, ó Pai, agradecer porque o Senhor nos trouxe em segurança, e nós sabemos, ó Pai, que há grandes coisas, Senhor, para que o Senhor possa fazer em nossas vidas nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa neste momento receber todo o louvor, toda a adoração, Senhor, dessa juventude, dessa igreja, dessas igrejas que fazem parte da nossa associação, e que o Senhor possa estar, Senhor, com aqueles que nos visitam nesta noite, que o Teu toque, que o Teu Espírito Santo possa se fazer presente em cada coração, e que nós saiamos daqui, Senhor, transformados para a glória do Teu nome. Nós louvamos a Ti com tudo que há em nosso ser, porque o Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Obrigado, Jesus, por tudo. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Querido, nós vamos agora falar o tema e a divisa deste congresso. Estamos aqui no segundo dia, e nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é os desafios da espiritualidade digital. Como é difícil ser jovem cristão nos nossos tempos. A internet tem oferecido muitas possibilidades, e muitas pessoas têm se perdido nesse caminho. Que Deus possa nos dar sabedoria para lidar com isso, e que essa noite nós sejamos abençoados pela palavra de Deus neste tema, os desafios da espiritualidade digital. E agora, como bom batista, vou pedir para que todos leamos juntos a divisa, amém? O texto está em 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 22 e 23. 1 Coríntios 9, 22 e 23. Nós vamos ler aqui na versão do telão para que todo mundo possa falar junto, tudo bem? Vamos lá? 1, 2, 3. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Podem se colocar de pé, nós vamos louvar ao Senhor. É muito bom poder estar aqui. Ontem nós tivemos a alegria de receber os irmãos na nossa casa, né, a Igreja Batista em Jardim Augusta, e estamos muito felizes também de estar aqui hoje e poder continuar compartilhando as bênçãos do Senhor e também poder adorar e louvar ao nosso Deus. Então eu quero te convidar a adorar ao Senhor, a entregar o seu melhor louvor, a gratidão do seu coração. Eu sei que já estamos quase no final da semana, né? Muitas vezes, alguns vêm direto do trabalho, cansados, mas vamos colocar a alegria e a energia nas mãos do Senhor, né? E entregar a Ele o nosso melhor louvor. E eu tenho certeza que sairemos daqui renovados, com as nossas forças renovadas. E essa primeira canção é um convite a você se entregar e adorar ao Senhor, e dizer que está pronto a receber tudo que Ele tem para te dar, para te abençoar. Então, entregue o seu louvor, se entregue à adoração ao Senhor.
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir os céus
em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos
Vamos continuar celebrando o nosso general é Cristo. E estamos aqui pela graça do Senhor e fomos salvos e remidos pela graça. Então celebre a salvação que há em Cristo Jesus. Até o fim.
precisa nem de microfone, falam tão alto. Podem se acertar, fiquem tranquilos. E agora, deu? Isso. Uma alegria, um privilégio mais uma vez estar com vocês nessa noite. Uma alegria, um privilégio estar aqui, pastor Maurício, na igreja Jardim Colonial. Augusto, obrigado, viu? Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado pelo pessoal que está trabalhando lá no estacionamento aqui, nos auxiliando, nos recebendo de maneira tão carinhosa, Nelson, de maneira tão cordial. Maravilhoso. E eu espero que mais uma vez o Senhor continue falando aos nossos corações, como foi ontem, como vai ser hoje, amanhã e no sábado. E eu preciso confessar para vocês que 70% desse tema, de toda essa ideia, desse trabalho, nós podemos acreditar a esse homem de Deus, o pastor Elson Ribeiro, da Igreja Batista do Jardim Guatemi. Estava conversando uma tarde, quebrando a cabeça, eu falei com ele: você é um dos nossos convidados, nosso orador. Ele falou assim: pastor, vamos trabalhar esse tema aqui. E dali nós aproveitamos praticamente tudo. Já estava se aproximando o congresso, o pessoal cobrando o tema, mas foi realmente usado por Deus. Amém. Elson, foi um privilégio poder compartilhar com você desses momentos. E eu queria aqui também conhecer, além do pastor Maurício, que eu quero que ele fique de pé, os demais pastores que estão aqui nessa noite. Por que a gente apresenta pastor? Para que vocês possam ver, né? E eu espero que os pastores tenham apoiado, ou estão dando apoio para as suas juventudes aí. Então eu gostaria que vocês aplaudissem esses pastores, porque obrigado. Muito obrigado. E parece que é simples reunir tudo isso aqui, mas não é simples. E quem vai puxar isso, quem puxa isso são os pastores, né? Porque a facilidade, inclusive, de locomoção, sei que tem igrejas que disponibilizaram os seus automóveis aí para estar aqui nessa noite. Eu quero orar nesse instante, quero convidar você a ficar de pé. Quero orar pela vida do pastor Elson, jovem pastor. E eu tenho certeza que nós vamos ser alimentados e edificados nessa noite. Amém. Tenho certeza que nós vamos entender o recado de Deus nessa noite Glória de uma a maneira Deus. muito clara, através da vida do pastor Elson, mas acima de tudo, através da iluminação do Espírito Santo na vida de cada um, na Amém. compreensão da palavra que ele vai trazer. Amém. Então, ore por ele também nessa noite, nesse momento, para que o Senhor possa usá-lo, como usou essa equipe de louvor aqui. Que maravilha. Bênção, né? Acho que é a primeira vez que nós estamos realizando isso, Darcio, de igrejas que nunca receberam um congresso, como a Igreja Jardim Augusta, e é a primeira vez também que eles estão participando aqui e outras igrejas. Eu acho que a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas e parar de utilizar só igrejas que, entre aspas, são maiores ou têm mais recursos. O Deus é o mesmo. E a Amém. gente precisa começar a utilizar e usar todos. Feche os seus olhos. Pai, te louvamos e te agradecemos Amém, por tudo Jesus. que já ouvimos e presenciamos na noite de ontem, hoje até aqui. E agora em especial, te pedimos pela vida do teu servo, o Elson, pela sua família, pela igreja de Guatemi. Te agradecemos, Pai querido, pela vida dele. Amém, Pai. E te pedimos, sabemos que o Senhor já colocou no coração, na mente do teu servo, o recado dessa noite. E agora nos prepara para receber o alimento espiritual. Amém, Que Senhor. possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Te agradecemos também pela Igreja Batista do Jardim Colonial, pelo pastor Maurício, sua família, o Augusto. Te agradecemos pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Sim, Que o sim. Senhor possa continuar nos dando esse privilégio que temos de prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, reunindo as diversas igrejas e juventudes da nossa região. Fica conosco, recebe no teu altar o culto que ora prestamos, é o que te pedimos, e sempre que pedimos fazemos isso confiados no único e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pode se Amém. sentar. Amém.
Graça e paz, irmãos. Está todo mundo me ouvindo aí? Legal, muito bom estar aqui com os irmãos. Eu sou velho, eu já falei no outro congresso, eu sou rato de congresso. Desde a minha adolescência, minha infância e adolescência, eu participava de todos os congressos. E a gente, na nossa época, a gente tinha o costume de ir no congresso do Interleste, aí depois a gente vinha para cá, 2 semanas completas, porque o congresso era da segunda até o sábado. E a gente tinha momentos maravilhosos, momentos assim marcantes. Então, na minha história de vida, tem muita história que nasceu em congressos. E nessa noite não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você acredita nisso? Você crê de todo o seu coração? Nós costumamos dizer lá no Iguatemi que Deus só fala para coração que está aberto. Então, eu queria convidar você a orar mais uma vez, e nessa oração você vai fazer diferente. Você vai falar assim: Deus, fala comigo. É uma oração pessoal, é a sua oração com Deus. Você fala assim, ó, Deus, fala comigo. Não é assim, Deus, usa o teu servo, não é isso. Você vai falar assim, Deus, fala comigo. Tira qualquer impedimento, qualquer coisa que me distraia nesse momento, para que eu ouça não a voz desse que está falando, mas a voz audível de Deus lá no fundo, no meu coração. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te ouvir, ó Pai, te ouvir nessa noite. Queremos ouvir a tua doce voz, tua voz maravilhosa, ó Pai. Essa voz que vai lá no fundo da nossa alma e diz: você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Pai, nós estamos nesse congresso. O congresso é momento de reflexão. O congresso é um momento de confronto, de desafios. E nós queremos aqui ouvir a tua voz para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nos dê sabedoria para receber, ó Pai, aquilo que vai vir do teu trono para o nosso coração. Queremos te dizer, ó Deus, que o Senhor é muito bem-vindo, que o nosso coração é teu, entronizado está no nosso coração o Senhor, ó Pai. Então, tenha liberdade para falar aquilo que o Senhor preparou para essa noite. É em teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Aí você fala assim, pastor, congresso de jovens, você vai falar de Apocalipse, pastor? Você está doido, pastor? A gente vai falar de Apocalipse. Desde que nós começamos a falar sobre esse tema, discorrer sobre esse tema, conversar com o pastor Adilson, veio ao meu coração uma igreja famosíssima lá do Apocalipse, bem conhecida. Existem várias histórias sobre essa igreja, e eu quero dividir um pouquinho sobre a história dela com você nessa noite. Mas nós queremos como subtema, o tema nosso são os desafios da espiritualidade digital, mas para essa noite nós queremos usar o subtema, quais são as consequências de uma espiritualidade digital? Para nós pensarmos em espiritualidade digital, eu queria que você pensasse, quando esse termo vem à sua mente, o que é espiritualidade digital? Você vai falar para mim, pastor, espiritualidade digital é aquilo que a gente faz eletronicamente. Então, se eu assisto um culto pela internet, é espiritualidade digital. Se eu leio um e-book na internet, espiritualidade digital. Se eu acesso a palavra de Deus, porque antes a gente carregava a Bíblia. Você viu que eu não abri a Bíblia? Eu abri o tablet. A Bíblia está aqui, o sermão está aqui. É espiritualidade digital. Então, nós queremos pensar sobre isso. Ontem, nós ouvimos através do pastor Cláudio, ele falou sobre o tema espiritualidade digital é possível? Ele começou a discorrer ali, e é uma coisa interessante. Pastor, você ouviu a pregação do pastor Cláudio ontem? Você não estava presente? Onde você estava que você não estava presente, mas sabe do conteúdo da pregação do pastor Cláudio? Ele ligou para o pastor Cláudio. Não liguei para o pastor Cláudio. Eu não falei com o pastor Cláudio. Como é que eu sei da pregação do pastor Cláudio? Porque eu usei da minha espiritualidade digital. Eu fui ao YouTube, canal do YouTube da Igreja Batista do Jardim Augusta, não estive com os irmãos lá, mas a mensagem chegou até o meu coração através da internet. Espiritualidade digital é isso. É quando a mensagem do Evangelho, das suas diversas formas, elas chegam a corações, chegam a lugares que a gente não imaginaria se a gente não tivesse esse acesso. O mundo está evoluindo e a gente tem que estar onde o mundo está.
salgando esse mundo com a palavra de Deus, regando esse mundo com a palavra de Deus. Então, ele afirmou lá, ele discorreu sobre o tema, é possível espiritualidade digital? E ele afirmou categoricamente que sim, é possível ter uma espiritualidade digital, mas ele deixou bem claro que não dá para ser uma espiritualidade integral. Uma coisa é espiritualidade digital, uma coisa é você assistir o culto, outra coisa bem diferente é você praticar disciplinas espirituais. Por exemplo, se você só tem na sua vida a espiritualidade digital, você fala assim, a partir da pandemia, eu gostei de ficar em casa assistindo o culto de casa. E é interessante que muitas pessoas, elas não prestam culto a Deus, elas não entregam o culto a Deus, elas assistem ao culto. Então elas cantam porque estão cantando, mas ali naquele momento elas estão assistindo um culto. Porque estão em casa, esse culto é assistido ao lado de uma travessa de pipocas, refrigerante, como se estivesse no cinema. Pastor, que mal há nisso? A pessoa está se alimentando. Está se alimentando. Só que, como disse o pastor Cláudio ontem, é de uma maneira superficial, não uma maneira integral. Um dos grandes problemas dessa espiritualidade digital é que a gente cria lacunas na nossa vida espiritual. Que lacunas seriam essas? A principal delas é a impessoalidade. O pastor de púlpito, ele não é pastor da sua vida. Se ele só prega para você, ele não está pastoreando você na sua integralidade. Então você assiste lá o pregador Hernandes Dias Lopes e você fala assim, nossa, que mensagem maravilhosa. E você fala, a partir de hoje ele vai ser o meu pastor, porque eu vou começar a me alimentar a partir do ensino do Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes, ele não vai visitar você. Ele não vai na sua casa, ele não vai conhecer a sua história, ele não vai sentar com você, ele não vai bater papo com você, ele não vai ser o seu pastor. Porque para você ter uma espiritualidade completa, você precisa ser pastoreado. Deus levantou alguns homens para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. Para quê? Visando a edificação da sua igreja. E isso só dá para fazer presencialmente. Eu só posso chorar o seu luto se eu for no velório que você está lá acompanhando alguém que partiu. É dessa forma que eu sou pastor na sua vida, quando eu entro na sua história. Do lado de cá, é função pastoral? Também é. Pastorear? Também é, mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é completo, não aquilo que é incompleto. Quando a gente pensa em impessoalidade, a gente pensa em não pertencimento. É como se a gente fosse parte da igreja, mas não fosse ao mesmo tempo. Porque se você está lá na sua casa assistindo, você não viu que entrou um visitante aqui na igreja. Uma pessoa nova chegou aqui, entregou a vida para Jesus. Você não sabe nem quem entregou a vida para Jesus. E seu papel como cristão era pegar na mão dessa pessoa que foi ganha para Jesus, conduzi-la em discipulado, ensinando. Você não faz isso digitalmente. Você não faz isso distante. Você faz isso pessoalmente, olhando nos olhos. E quando você visita a pessoa, ela abre o coração para você e ela fala assim, eu estou com essas dores, eu tenho esses sofrimentos, eu tenho essas lacunas, ora por mim. E não é ora por mim apenas, é ora comigo. Muitas vezes você pede oração para uma pessoa e fala assim, será que ele orou por mim? Será que o pastor orou por mim? Será que a irmã orou por mim? E a gente fica com aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Pessoalidade. Porque o discipulado de Jesus, necessariamente, ele era pessoal. Jesus, ele ensinava multidões. Pregava por muitas pessoas. Mas ele tinha como alvo 12 pessoas. Vem cá. Vem para perto. Eu te chamo pelo nome, mas vem para perto. E ele começava a revelar algumas coisas para esses 12, que ele não revelava para a multidão. Ele discursava para a multidão, pregava aquele sermão assim, todo mundo olhando, admirado, e todo mundo cheio de dúvida. Aí os discípulos chegavam assim, eu não estou entendendo essa história aí da parábola do semeador, dá para explicar melhor? Sabe aquela pregação que você ouve no culto e a pregação é bem elaborada, muito elaborada, e você fica com um monte de interrogação na cabeça? O novo convertido, ele chega na igreja cheio de interrogação com aquela pregação, e ele fala assim, eu posso fazer uma pergunta? Ele não pode fazer uma pergunta, eu estou aqui no púlpito, ele não vai interromper o culto para tirar a dúvida dele.
Onde que ele vai tirar a dúvida dele? Na pessoalidade. Quando a gente discipula, quando a gente se aproxima, quando a gente entra na vida um do outro. E a gente se embola, porque a gente é uma família. A gente é o corpo de Cristo. A dor do outro é a minha dor é a dor do outro. E assim a gente vai. Jesus, ele valorizava o discipulado. E ele se revelava na intimidade para cada uma daquelas pessoas. Então, o seu Deus, lá no seu quarto, ele se revela para você. Amém? Ele fala com você lá no seu secreto. Amém? Mas é só para você aquele recado que ele encheu o seu coração de alegria? Foi só para você que ele falou? Foi só para mim, só eu ouvi. Ele falou para você abençoar alguém com essa palavra. Ele quer que nós usemos a ferramenta espiritualidade digital para abençoar outras pessoas, que a gente não alcançaria se não fosse através do digital. A maior missão do discipulado, queridos, é nos tornarmos cada vez mais parecidos com quem? Com quem? Eu estou numa igreja cheia de jovens, né? A gente tem que ouvir. Parecido com quem? Jesus. Jesus, né? Seria melhor você falar igual você fez agora há pouco, né? Vamos cantar o canto da vitória? Glória a Deus. Vamos cantar o canto da vitória? Glória a Deus. Que exército é esse que não grita alto? Que proclama alto o nome de Jesus? Esses somos nós. Agora, dá para gritar Jesus alto digitalmente? Não dá. Não tem o mesmo impacto. Imagina assim, se vocês tivessem pego a minha ideia, e de repente eu levantasse vocês, vamos gritar bem alto Jesus, e vocês começassem a gritar todos juntos, Jesus, bem forte, esse lugar se estremeceria. A manifestação de Deus acontece assim quando a gente está na coletividade. Você que está em casa, se é que está sendo gravado, você não está sentindo, não tem como você sentir, por mais que a gente se expresse, o que está acontecendo aqui, porque aqui tem um ambiente de adoração. O meu Deus, o Espírito Santo me habita, te habita, e nessa multidão aqui, nesse ajuntamento, acontecem coisas que não acontecem em outro lugar de jeito nenhum. Por isso a coletividade, por isso nós lutamos pela coletividade. É na coletividade que nós expressamos a nossa espiritualidade. Como eu disse, a maior missão do discipulado é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus e levar outras pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Quais são as ferramentas que a gente usa para isso, pastor? A gente usa as disciplinas espirituais. E se você é apenas um cristão digital, se a sua espiritualidade só é digital, você não sabe o que é a disciplina do jejum. Você não pratica jejum. Talvez você não pratique, inclusive, a oração. Talvez você não pratica o estudo da palavra. São disciplinas espirituais. Existe uma disciplina espiritual bem esquecida e que muitas pessoas não sabem que é uma disciplina espiritual, chamada gratidão. Você se posicionar diante de Deus e não pedir nada, não fazer nada, a não ser agradecer. Agradecer porque o ar que eu respiro, quem me dá? Jesus. Ele me dá. O emprego que eu tenho, quem me deu? Jesus. Então, quando eu olho para as disciplinas espirituais, elas querem me conformar à imagem de Cristo. Jesus orava todos os dias, Jesus falava com o Pai todos os dias, Jesus agradecia todos os dias. Quando deram um pouquinho de comida para ele, tem uma multidão para se alimentar, Jesus. Manda eles embora, que está todo mundo com fome. Não. Alimenta eles, vocês. Mas a gente só tem um lanche, o nosso lanche aqui. 5 pães e 2 peixinhos, não dá para nada. Jesus falou, traz para mim. Qual foi o ato de Jesus naquele momento? Gratidão. Ele deu graças. Ele deu graças. Ele deu graças e partiu. Quantas vezes está faltando as coisas na nossa casa? A crise bate à nossa porta e a gente esquece de dar graças pelo pouco que nós temos. E quando você dá graças pelo pouco que você tem, você começa a repartir e multiplicar pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Isso não é espiritualidade digital, é espiritualidade real. Vida de Jesus na sua vida. Você precisa viver isso. Você não pode se contentar em assistir uma pregação, meu irmão. Você precisa, por
conta própria, mergulhar nesse livro maravilhoso chamado Palavra de Deus. Porque nesse livro tem alimento para o seu espírito, amém? O seu espírito clama por esse alimento, não outro. Você vai querer suprir esse alimento com seus hobbies, com as suas diversões, com a sua comida, com aquilo que você gosta de fazer, não vai preencher. Somente a palavra de Deus preenche o espírito que habita você. O nosso espírito clama, eu tenho fome do Deus vivo. O salmista falava isso. Por que ele falava isso? Porque ele se alimentava da palavra. E quem se alimenta tem fome da palavra de Deus. Agora, quem não se alimenta vai ficando cada vez mais insensível à palavra de Deus. Queridos irmãos, tem experiências que você só vai viver no ajuntamento, em nenhum outro lugar. Então, queremos falar das consequências dessa espiritualidade digital. A espiritualidade digital em si, ela não é um problema. Celular é um problema? O celular foi criado para ser um problema? Todas as facilidades que nós temos, elas foram criadas para serem soluções, não problema. Quando ela se torna um problema? Quando eu abuso do uso daquele equipamento. Excesso de tela emburrece a gente, detona nossos neurônios, e a gente vai gastando. Aí você fala assim, ai pastor, eu estou com déficit de atenção. Sabe por quê? Porque você enche a sua mente, você sobrecarrega a sua mente de informação, e o seu cérebro fala assim, ó, isso é prazeroso, isso é dolorido, isso é prazeroso, isso dá trabalho. Adivinha o que ele joga fora? O que é importante, o que dá trabalho. Porque ele quer prazer, ele não quer trabalho, ele não quer dificuldade. Ele começa a fazer, não. Aí você está lá na hora da prova, você encheu a mente de jogo, de internet, de memes. Você tem 200 memes na mente e você quer lembrar a fórmula matemática que você precisa para a prova. Você não lembra. Por que não lembra? Porque a mente está sobrecarregada. O excesso nos prejudica. Mas a espiritualidade digital, ela traz facilidades. Por exemplo, você está em férias. Você está lá em Natal. Oh, maravilha, glória a Deus, né? Você está lá em Natal, todo feliz, mas o seu espírito quer se alimentar. Você tomou banho de mar, você deu abraço, você namorou com a varoa, né? Você que é casado, namorou lá com a varoa, está todo feliz, só que o seu espírito quer alimento. Aí você fala, puxa vida, está na hora do culto, está todo mundo lá na igreja no culto, eu estou aqui de férias. Aí você acessa o seu smartphone, ou na própria TV do seu quarto, lá, acessa, e você cultua a Deus. Olha a facilidade, olha a espiritualidade digital facilitando a nossa vida. Então você participa. Ou você está enfermo, está doente, internado no hospital. Aí você se contentava em ver o R.R. Soares, né? Antigamente era na TV, você quer saber de Deus, você ouve o R.R. Soares. Aí você fala assim, puxa vida, água com açúcar de novo. Que um evangelho para evangelização assim, é mais light, né? Aí você fala, não, essa água com açúcar de novo, parece comida de hospital mesmo, né? Bem assim. Aí agora não, você tem o enfermo, aquele que está internado, ele tem o privilégio de te ouvir, pastores, né? De te ouvir, de ser alimentado por você, privilégio, né? Nós podemos ouvir as mensagens que foram pregadas para aprofundar aquele conhecimento. Às vezes é tanta informação, você fala, eu perdi uns detalhes, deixa eu ouvir de novo. Você pode ouvir de novo. Espiritualidade digital ajuda. Tem uma coisa aqui que crente agora não pode ter, nunca mais ter desculpa. O pastor vem para o púlpito, ele prega um sermão evangelístico, ele fala assim, vocês têm que evangelizar, vocês têm que falar de Jesus para as pessoas. Aí o cara fala assim, mas eu sou tímido, eu não consigo falar em público, eu tenho dificuldade de se expressar, tal. O sermão foi pregado, um monte de pessoas se converteram no culto. O que você faz com aquela mensagem? Compartilha. Né? Compartilha aquela mensagem. É sua obrigação compartilhar a mensagem do domingo, querido. Você que é crente. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus através de você. Se não tem outra forma de fazer, a mais fácil é a espiritualidade digital, alcançar pessoas através da palavra de Deus, através da pregação. Você tem acesso ali na espiritualidade digital a palestras de casais, palestras de pais e filhos. Qualquer assunto sobre vida cristã você encontra na espiritualidade digital. Das melhores maneiras possíveis, os melhores pregadores, os melhores palestrantes, os melhores psicólogos, está tudo lá. Tudo lá para você consumir,
lindo, maravilhoso. Mas aí tem uma máxima que diz assim, ó, todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Quando nós tínhamos o trabalho de esmiuçar a Bíblia aqui para estudar, a gente gastava horas para estudar, horas. Aí pega dicionário bíblico, né? Aí espalha assim na mesa para estudar aquele monte de livro de referência bíblica, tal. Hoje você faz isso assim, ó, Chat GPT, por favor, eu quero um sermão. Não é assim? Eu quero um sermão sobre perdão, lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, por favor. Aí ele vai lá e aí você fala assim, yes, é do céu, é de Deus, vou pregar. Facilidade, espiritualidade digital. E cada vez vai se tornando assim. Existem podcasts que você assiste, pessoas conversando sobre coisas do dia a dia. Então você acessa lá a internet e fala assim, nossa, fui tão abençoado com uma conversa de outras pessoas. O podcast nada mais é do que a conversa que você teria com o seu irmão, no café que vocês tomam na igreja. Saiu da igreja, happy hour lá, vamos todo mundo, saiu da igreja, vamos para a pizzaria, vamos conversar sobre as coisas de Deus, vamos conversar sobre vida de casado, nos casamos há pouco tempo, eu tenho essas dificuldades, como é que são as suas dificuldades? Podcast, meu irmão, mas a gente se contenta com a conversa dos outros, a gente não quer ter as nossas, porque as nossas nos expõem, né? Eu vou falar de mim? Para quê? Eu posso aprender com o erro dos outros, por que eu vou expor os meus problemas? Não, querido. A espiritualidade digital, ela pode roubar de você grandes oportunidades. Se por um lado nós podemos ser cristãos bem instruídos, tanta informação, somos bem instruídos, bem alimentados nesse sentido assim, né? De conteúdo, nós corremos um risco de ficar bem parecido com a igreja que nós vamos falar nessa noite, que é a igreja de Laodiceia. Característica número 1 da igreja de Laodiceia é a indiferença, a mornidão. E eu e você podemos ter bastante conteúdo para oferecer, mas não aplicar nada no nosso coração. Pastor Adilson, na hora que estava orando, ele falou assim, que a gente não seja apenas ouvinte e praticante. Ele leu o meu sermão antes de começar, e ele citou, estou brincando. Porque é assim, se nós não tomarmos cuidados, nós vamos ser exímios, né, a palavra exímios, consumidores de conteúdo cristão, mas péssimos praticantes daquilo que nós estamos aprendendo. Conhecimento sem aplicação não produz resultados. Sabe aquela imagem na internet que tem eu acho que é um coreano, menininho coreano, ele está assim, ó, ele abre o livro, ele fica assim, ó. Aí ele vira a página, ele passa a mão. Muitos de nós estamos consumindo conteúdo, enchendo nossa mente de conteúdo e não aplicando nada, não praticando nada. Então esse é o grande risco, uma grande consequência da nossa espiritualidade digital. Habilidades, elas só são desenvolvidas com a mão na massa. Pastor, tomei uma decisão na minha vida, eu quero começar a fazer pães. Nunca fiz pão na vida. Deve ser a coisa mais fácil do mundo. É só você ir na internet, digital de novo. Ver no YouTube como uma pessoa faz e eu vou fazer. Aí você começa a olhar no YouTube e você vai seguindo passo a passo o que o cozinheiro está fazendo. Aí você faz e vira uma pedra aquele pão. Você fica, onde foi que eu errei? Sabe por quê? Porque a habilidade a gente aprende na prática. Quanto mais você fizer, mais você sabe. O sábio Salomão, ele fala assim, se você para de aprender, você esquece, inclusive, aquilo que você já sabe. Porque o nosso cérebro ele precisa estar em ação, em movimento. Mas ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalho. Então, você precisa dar trabalho para ele. Uma equipe bem treinada, pensa numa equipe de futebol bem treinada, uma equipe de voleibol bem treinada. O que adianta ela treinar se ela não tem um campeonato para jogar? Qual o clamor de um jogador de futebol? Ter uma partida para jogar. Quando eles entram em férias,
E nas férias é assim, treinamento, 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 e mais treinamento, e mais treinamento. Eles clamam para uma bola no pé, mas eles estão lá fazendo musculação, fazendo ginástica. Uma equipe bem treinada, ela precisa de uma partida de futebol para jogar. O cidadão vai à universidade, e lá na universidade, ele é Universidade de Medicina, ele estuda muito, ele lê muito, ele consome bastante conteúdo. Aí ele encheu a cabeça de conteúdo, é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz, pá, 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 pá. O que esse cara, quando se forma, está esperando? O que ele está esperando? Dinheiro? Não. Ele está esperando a oportunidade para colocar todo aquele conhecimento na prática. Ele precisa de quê para ele colocar o conhecimento dele na prática? Que você fique doente. Você estando doente, ele coloca o conhecimento na prática. Vem cá. Olha que coisa linda Deus está falando para o seu coração nessa noite. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. Deus está te dando conteúdo e conhecimento. E os doentes vão se aparecer diante de você. Doentes emocionais, doentes espirituais, mortos espirituais. Porque com o conteúdo que você tem, você pode trazer uma pessoa à vida, espiritualmente falando. A pessoa está morta, não conhece Jesus, aí você apresenta o Evangelho para ela, e ela aceita Jesus no coração, ela ressuscita espiritualmente. Você pegou o conteúdo e levou para a prática. Agora, se eu só fico na espiritualidade digital, isso não é possível, isso não acontece. É bem possível, queridos, que a gente perca a nossa visão de propósito se a gente não começar a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Precisamos ir. A igreja é chamada por Jesus, ele falou que nós somos o sal de quê? Eu não estou no congresso de jovens, não é possível, né? Nós somos o sal da? Opa, aí sim. Agora Deus falou. E nós somos a luz do? Mundo. Fala assim, eu sou a luz do mundo. Amém, glória a Deus. Não é para mim que você tem que falar isso, querido. É para quem está ao seu redor ouvir que você é a luz do mundo. E que a pessoa olhando para você, ela vai se conectar a Jesus de Nazaré, porque essa é a nossa função. Não podemos ser indiferentes às nossas vidas. A igreja ela tem que salgar onde ela estiver, seja no mundo virtual, seja no mundo real, mas principalmente no mundo real. Sim, a sua mensagem do WhatsApp, ela pode confortar as pessoas. Acabei de perder meu pai, pastor, mandou a mensagem. Eu tive uma experiência dessa, bem próxima. Eu estava no curso, dando curso de noivos. Aí, de repente, assim, eu estou com o tablet aberto, com as perguntas aqui, que eu faço aos casais. Aí, de repente, veio uma mensagem assim, do WhatsApp, né? Zoom! Meu pai faleceu, pastor. Minha mãe faleceu, pastor. Pum! Aquele choque que a gente toma. Você liga para a pessoa, você entra em contato, ela ouve a sua mensagem, mas é suficiente para consolar o coração dela? A mensagem do WhatsApp? Ah, mas eu fiz a minha parte, pastor, eu mandei mensagem para ele. Fiz a minha parte. Ele não quer sua mensagem do WhatsApp. Funciona? É eficaz? Ajuda? Faz parte você mandar a mensagem? Faz parte, mas não é tudo. Ele precisa de mais. Ele precisa de mais. A sua mensagem de WhatsApp, ela tem uma função, mas a sua presença, mesmo que silenciosa, ao lado dessa pessoa, pode consolar aquele coração, porque ela precisa de calor humano. A sua oração por chamada de vídeo tem valor? Tem. Faz parte. Mas a sua oração por chamada de vídeo não pega na mão. A sua oração por chamada de vídeo não abraça. Não transmite calor humano. Não transmite tanto interesse como a sua presença lá na vida da pessoa. O treinamento que você faz por Zoom, né? Vamos fazer um treinamento Zoom. Aí tem um monte de gente desconhecida no treinamento. Todo mundo participando daquele treinamento. O conteúdo do treinamento é bom, mas não tem sinergia. As pessoas não se olham. A pessoa que está dando a palestra, ela não sente aprovação ou reprovação das pessoas, porque é muito impessoal, é bem difícil. Tudo isso, queridos, vai tornando a gente cada vez mais indiferentes. Os grandes pregadores, eles podem dar para você te levar uma boa reflexão.
Mas, repito, ele não vai ser o seu pastor, ele não vai te ouvir, ele não vai dividir a carga com você. Sabe quem vai dividir a carga com você? Aquele que você escolher se conectar a ele. E isso a gente faz presencialmente, não só virtualmente. Amém? A espiritualidade digital é uma ferramenta que, se ela for mal usada, ela produz um fenômeno tão presente nos nossos dias chamado desigrejamento. O que é um desigrejamento, pastor? É quando a pessoa chega à brilhante conclusão de que eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de pequeno grupo, eu não preciso de nada. Eu já tenho a Bíblia, eu faço as minhas orações e eu consumo conteúdo cristão na internet, eu estou salvo, estou satisfeito, estou deitado na minha cama satisfeito. Não preciso de igreja. É o fenômeno chamado desigrejamento. O desigrejamento, ele também produz em nossas vidas mornidão espiritual. Porque eu me torno indiferente ao outro. Porque quando eu falo assim, eu não preciso de igreja, eu também estou dizendo simultaneamente que os meus irmãos não precisam de mim. Ou melhor, eles até precisam. Mas com a minha atitude de desigrejamento, eu estou dizendo assim, ó, cada um com seus problemas. Se virem, não contem comigo. Eu não quero o seu cuidado para eu não ter de dar a você o meu cuidado. O que é isso? Mornidão, desigrejamento. Vai trazendo para nós um negócio chamado apatia. No lugar da empatia, que a empatia é eu sentar com você, chorar com você, sentir a sua dor, é a apatia. Quando as pessoas estão chorando na minha frente, as pessoas estão num velório e eu estou dando gargalhada no velório. Em completa apatia. Eu estou na igreja, ou melhor, eu estou em casa assistindo a pregação e aquela pregação leva a plateia presente às lágrimas. E eu estou em casa comendo pipoca porque eu não prestei atenção direito nas palavras do pastor, o que ele colocou lá que levou tanta gente a chorar. Peraí, por que está indo tanta gente lá na frente? Apatia. A gente se desconecta, simplesmente se desconecta. Esse desigrejamento é um grande problema. Preocupado com tudo isso, o escritor aos Hebreus, ele nos faz a seguinte recomendação, lá no capítulo 10, versículos 23 a 25. Cuidado com o desigrejamento. Não precisa abrir, eu vou citar para vocês. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Você não recebeu um conteúdo dos céus no seu coração quando você assistiu uma pregação? Amém? Toda vez que você recebe um alimento espiritual, você recebeu. O texto diz assim, apeguemo-nos, aproprie-se, aquilo é seu. Não deixa no ouvido, não deixa na mente, faz descer para o coração. Considera aquilo que está sendo ensinado. Porque quando o pregador lhe fala, vai, o que você tem que fazer? Sai do seu lugar e vai. Quando a gente prega, né, um sermão evangelista, quem quer aceitar Jesus? A pessoa, eu quero. Venha à frente para nós orarmos por você. O que a pessoa precisa fazer? Levantar, dar os passos, ser abençoado por Deus, entregando a vida dele para Jesus. Mas o texto continua dizendo, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Se nós não caminhamos juntos, um não estimula o outro, logo os dois se esfriam, a brasa vai se apagando. Aí você fala assim, nossa, a igreja está fria. Por que a igreja está fria? Porque a gente não está encorajando uns aos outros. Ele continua dizendo assim, não, por favor, não faça isso. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Irmão, eu não te vi no culto ontem, o que aconteceu? Você está bem? Ah, não, eu não preciso de igreja, meu irmão. Querido, então deixa eu ser igreja na sua vida. Posso visitar você? Porque a gente vai na casa do desigrejado e celebra com ele, aí ele sente aquele gostinho de vida, né? Porque a sua vida transborda sobre a vida dele e fala assim, não, realmente é diferente a comunhão. Para que as pessoas sejam aquecidas, nós precisamos ir a elas e aquecê-las com o vigor que nós temos, espiritualmente falando. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus.
Os sinais são claros, Jesus está às portas e a igreja precisa colocar a sua fé em ação. Ela não pode ficar com a mensagem para ela. A mensagem que você ouve, que você está ouvindo nessa noite, não é apenas para você, é para você levar para outras pessoas, para você salgar esse mundo, para você impactar esse mundo. A igreja de Jesus precisa estar reunida a fim de colocar a sua fé em ação. Tiago 2, 14 a 18, ele diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? O que adianta você assistir um culto pela internet e não fazer nada com aquele conteúdo que você recebe? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Igreja de Jesus Cristo que se reuniu aqui nessa noite, o teu Deus está dizendo assim, mova-se, mexa-se. Não espera acontecer outra pandemia para você se mobilizar, para você se mexer. Não, mobilize-se, mexa-se, saia da espiritualidade apenas digital, vá para a espiritualidade real. É nessa coletividade que nós expressamos a nossa espiritualidade. Mas voltando para a igreja de Laodiceia, caminhando para o final, que você já não aguenta mais me ouvir. Voltando para essa igreja de Laodiceia, eu quero destacar 3 advertências que aquela igreja recebeu e que talvez nós, como consumidores digitais, receberíamos de Jesus também. A igreja de Laodiceia, ela recebeu uma carta através do apóstolo João, e essa carta o conteúdo dessa carta era bronca. Se fosse nos nossos dias, a carta do apóstolo João à igreja de Laodiceia, escrita pelo apóstolo João à igreja de Laodiceia, seria cancelada, não é assim que a gente ouve na internet? Falando do mundo digital. Não gostei da informação que eu estou recebendo, eu cancelo. O pastor começou a pegar no pé, o pastor começou a pregar lá e começou a falar de pecado. Deixa eu mudar aqui, deixa eu procurar um pastor que está falando de bênçãos, que é melhor ouvir sobre bênção do que sobre pecado. Então, pasmem, aquela carta seria cancelada nos dias de hoje, inclusive por cristãos. Pessoas que se dizem cristãs, elas cancelam qualquer mensagem cristã, de valores cristãos, que não está na moda. Se não está na moda, se está todo mundo desprezando esse valor cristão, eu também vou desprezar, inclusive vou cancelar esse pastor aí, que ele já encheu a paciência, não quero mais ouvi-lo nessa noite. Por causa da igreja de Laodiceia, aquela igreja local, por causa dessa carta à igreja de Laodiceia, aquela igreja ficou famosa por ser uma igreja indiferente. O que as pessoas dizem da sua igreja? Na igreja local. O que as pessoas podem dizer dessa igreja? Eu vou falar da minha igreja é uma bênção, não é, pastor Rodney? A minha igreja é uma bênção, maravilhosa. Tem problema lá, pastor? Claro que tem. É uma igreja, gente. A gente não está no céu, a gente está na igreja. Só que quando a gente tem problema, a gente cuida dos problemas. A gente é igreja, a gente se envolve, a gente se embola todo mundo. Às vezes dá uns probleminhas assim, uns problemas mais sérios, e a gente, pela graça de Deus, vai buscar a solução para os problemas. E a nossa fé é desenvolvida, nós crescemos, nós amadurecemos enquanto cristãos, porque é assim que funciona. Mas essa igreja de Laodiceia, ela ficava numa região muito rica, porque ali, por aquela região, por aquela cidade, passavam rotas comerciais. Então, naquelas rotas comerciais, as pessoas iam lá e consumiam os produtos daquela cidade. E naquela cidade ela era famosa porque ela tinha uma lã maravilhosa. Existia um tecido que eles produziam ali naquela região que era maravilhoso e caríssimo. Logo, se eu vendo uma coisa cara, eu me enriqueço. Então, os habitantes daquela cidade, a maioria eram pessoas ricas. Mas também naquela cidade tinha uma faculdade, uma universidade de medicina, que desenvolveu um colírio maravilhoso, um colírio muito famoso, que para aquele tempo era um negócio assim formidável.
Ajudava as pessoas a recuperar a sua visão. Então, uma igreja rica, num lugar rico, e quanto mais ricos nós nos tornamos, e a gente pode colocar na condição de rico em conhecimento, a gente vai se achando já. Onde que vai entrando a indiferença? É quando a gente se acha autossuficiente. A igreja de Laodiceia se tornava cada dia mais autossuficiente. Só que o grande problema da espiritualidade, seja ela virtual ou não, é que quando a gente vai consumindo conteúdo, a gente vai achando que a gente sabe demais, a gente se esquece que o primordial não é saber, é praticar. Não é saber, é praticar. E eles vão se tornando cada vez mais insensíveis, porque eles sabem, mas não praticam. Outra característica que tinha ali naquela cidade é que do lado tinha uma cidade chamada Hierápolis. Nessa cidade chamada Hierápolis, ali tinha fontes de águas quentes, tipo Caldas Novas. E aquelas fontes com aquelas águas quentes eram usadas para a cura de pessoas de algumas enfermidades. Do outro lado da cidade era Colossos. E Colossos tinha montanhas e a água vinha das montanhas. Não sei se você já teve experiência de tocar em águas que estão descendo de montanhas. Elas são extremamente geladas, refrescantes, maravilhosas. E como é que era a água de Laodiceia? Morna. Por que morna? Porque a distância que ela percorria para chegar na cidade, ela ia se aquecendo com o calor do local. Era uma grande dificuldade. Por que eu estou falando isso? Porque a carta que foi direcionada à igreja de Laodiceia usa como metáfora exatamente essas questões. A riqueza, o colírio e as vestes. E também a questão da água ser morna. Então, você que abriu sua Bíblia, a carta que foi escrita à igreja de Laodiceia é a seguinte: Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 20. Você que não fechou a Bíblia, pode me acompanhar. Você que fechou a Bíblia, eu te espero. Tá? Fique tranquilo. Já vamos terminar, estamos caminhando para o final da nossa mensagem, te garanto. Diz assim o texto da palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu, Deus, conheço as suas obras. Deus está falando para o seu coração nessa noite. Eu conheço as suas obras. Não é para você o verso seguinte, tá? Sei que você não é frio nem quente. Será que Deus está falando isso para você? Será que Deus está falando isso para mim? Melhor seria que você fosse frio ou quente. Melhor seria se vocês fossem de Hierápolis ou de Colossos. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é um miserável, digno de compaixão. Você é pobre, você é cego e você está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha, filho, olha, igreja, eu repreendo e disciplino àqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? 3 características dessa igreja. 3 coisas que Deus denunciou que aquela igreja tinha e que talvez as pessoas que estão apenas no mundo digital, as pessoas que estão concentradas apenas na espiritualidade digital também tenham. A primeira delas é a autossuficiência,
a segunda é a cegueira e a terceira é a nudez. Aplicando isso para a espiritualidade digital, nós corremos os seguintes riscos quando nós só nos dedicamos à espiritualidade digital. Número 1, autossuficiência. Você só consome conteúdo na internet, informação espiritual na internet. Você se acha autossuficiente. Então você diz para mim assim, ó, eu não preciso de nada, eu sou rico, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Não preciso de pastor. Eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações, eu assisto os melhores pregadores, e eu assisto os pregadores que falam que é agradável aos meus olhos, aos meus ouvidos. Eu escuto aqueles que falam o que eu quero ouvir. Quando eu me torno autossuficiente, eu estou dizendo para Deus e para os pastores e para as igrejas que assim, ó, existe o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é o Evangelho da Bíblia. Existe o Evangelho segundo Allan Kardec, que é o que é seguido pelos espíritas. E o cristão autossuficiente, ele inconscientemente, ele cria o Evangelho segundo Elson, o Evangelho segundo Adilson, o Evangelho segundo João, segundo a Maria, porque se o Evangelho que eu creio é apenas aquilo que eu gosto, não é o Evangelho de Jesus que eu creio, é o meu Evangelho segundo a minha pessoa, as minhas convicções. Então, cuidado com a sua autossuficiência, porque o teu Deus, ele quer quebrar a sua autossuficiência nessa noite. Posso ouvir amém para isso? Amém. Deus pode entrar na sua casa? Amém. A casa se chama coração, e se tem autossuficiência, ele vai falar assim, ó, eu quero entrar. Para eu entrar, você precisa deixar. Para eu entrar, você precisa remover os ídolos do seu coração. Remove os ídolos e eu entro. Que ídolo é esse? Ah, eu não cultuo nenhum Deus. Talvez você cultue o Hernandes Dias Lopes. Talvez você cultue a si mesmo. E porque você está cheio de si mesmo, não tem lugar para Deus, não tem espaço para Deus. Segunda característica que pode acometer uma pessoa que apenas tem espiritualidade digital. Cegueira espiritual. A pessoa que só tem espiritualidade digital, ela não consegue enxergar os próprios erros. Ela não consegue enxergar os próprios erros. Não é que ela nega que tem erros. Ela simplesmente está em negação. Negação é incapacidade de você enxergar os próprios erros. Ou pior, essas pessoas elas vivem em iniquidade. O que é iniquidade, pastor Elcio? Iniquidade é quando algo que a palavra de Deus diz ser pecado, eu passo a considerar que não é mais pecado. A moda está dizendo que não é mais pecado, então não é mais pecado. Então eu começo a praticar algumas coisas, tratar algumas coisas como normal. Por exemplo, o namorado dormir na casa da namorada e praticar sexo, que a Bíblia diz ser pecado, mas eu acho que todo mundo faz, então eu vou fazer também, porque é natural. O que é isso? Cegueira para os próprios pecados. E vive a vida cristã como se fosse normal. A Bíblia diz que não é normal, porque o sexo tem um propósito, tem um lugar. Não é que Deus quer punir você, fala assim, não, você não pode, porque se você praticar, eu vou te castigar. Não. Deus está dizendo para você, eu sei o que é melhor para você. Eu tenho um lugar, eu que criei o sexo, eu tenho um lugar perfeito para o sexo, é dentro do casamento. E é de uma maneira maravilhosa, sem culpa, sem medo, sem problemas. Mas a cegueira espiritual nos impede de enxergar o que é pecado e o que não é pecado. E porque a gente vai consumindo outros tipos de conteúdos cristãos, né? E a gente fica pedindo, deixa eu procurar um pastor que me autorize a fazer isso, um pastor que me autorize a fazer isso. A pessoa ela não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Ele vai na onda do pastor. Se o pastor falar, não é pecado, ela fala, não é pecado, então eu posso fazer. Então bate lá no gabinete pastoral e fala assim, pastor, é pecado beber? É pecado isso? E começa a bombardear. Aí o pastor fala assim, não, eu tenho esse entendimento da Bíblia, pá. Aí ele ouviu o pastor, puxa vida, não gostei da informação do meu pastor. Peraí, mas tem outros pastores que eu posso consultar. Aí eu vou procurar um pastor que fala aquilo que eu quero ouvir.
Logo eu descarto esse pastor e vou procurar um pastor de acordo com as minhas concupiscências, os meus desejos. Terceiro e último, nudez. Pastor, você está falando que uma pessoa que está na espiritualidade digital, ele vai mandar nudes? Não. Não é isso que eu quero dizer. Olha para a palavra de Deus e o que está sendo ensinado aqui. Pessoa que vive na espiritualidade digital, ele tem a sua vida exposta, super expostas nas redes sociais. Então, todas as coisas que ele acha legal, que ele dá o nome de liberdade, ele não só faz, como faz questão de publicar para todo mundo o que ele fez. Ou seja, sendo ele cristão e ele pratica algo que é escandaloso, ele pensa assim: eu estou usando a minha liberdade, escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, ele apresenta a nudez. E Cristo, ele quer cobrir a nossa nudez. A gente vai causando escândalos ao corpo de Cristo. E essas pessoas, elas têm um outro porém. Elas usam uma ferramenta muito usada na internet hoje. Elas usam um negócio chamado vitimismo. E elas se vitimizam usando a expressão: não julgueis. Fora de contexto. Porque elas querem viver como querem viver, longe dos ensinos da palavra de Deus, porque elas têm apenas um consumo digital da sua espiritualidade. O cristão de Laodiceia, ou o descuidado cristão digital, ele se encaixa numa pequena história rapidinha, que você já ouviu falar várias vezes, mas se a sua vida espiritual digital, se você não tomar cuidado com a sua vida espiritual digital, vai acontecer com você o que aconteceu com o sapo. Diz assim a pequena historinha, um pequeno experimento. Se você colocar um sapo numa panela, enchê-la com água e colocá-la no fogo, você vai perceber uma coisa interessante. O sapo, ele começa a se ajustar à temperatura da água e permanece lá dentro. Começou a esquentar um pouquinho, ele vai se adaptando àquela temperatura. Quanto mais a temperatura sobe, mais o sapo se ajusta àquela temperatura. Porém, quando a água chega perto do ponto de fervura, e o sapo ele tenta pular fora, ele não consegue mais pular fora. Porque ele está muito cansado, porque ele gastou toda a energia dele se adaptando àquela condição climática. Ele não tem o que fazer. Ele morre. Ele morre. Alguns diriam que o que matou o sapo foi a água fervendo. Ferveu a água e o sapo morreu por causa da água. Alguns diriam que a pessoa desviou da fé por causa da internet. A internet em si, a espiritualidade digital em si não é um problema. É o mau uso que eu faço dessas ferramentas que se tornam um problema. Porém, o que matou aquele sapo, na verdade, foi a sua incapacidade, não de pular para fora, mas de decidir quando era hora de pular fora. Você está consumindo conteúdo digital, consumindo. Aquilo vai te envolvendo. Palavras filosóficas, palavras saborosas, que falam que é agradável aos seus ouvidos. E você vai se alimentando daquilo, de repente você se torna morno espiritualmente, insensível espiritualmente. Para que ir para a igreja? É melhor assistir o Caldeirão do Hulk. É melhor jogar mais uma partida de videogame. O Timão vai jogar às 6h, eu vou assistir o Timão. E a gente vai esfriando. O cristão se torna morno quando ele se adapta demais à cultura, a ponto de não conseguir mais pensar com a mente espiritual que ele tinha. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de quem? A mente de quem? Eu estou num congresso de jovens. Nós temos a mente de quem? Cristo. A mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É Cristo dizer, faça, e eu dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Sim,
Senhor, a mente de Cristo dirigindo os meus passos, os valores de Cristo dizendo, isso é correto fazer, isso vai te prejudicar, isso vai te ferir, isso vai te machucar, isso vai te matar, inclusive espiritualmente. Nós temos a mente de Cristo, mas quanto mais nós nos ajustamos à cultura, mais nós vamos nos tornando insensíveis, fracos. O Senhor Jesus disse que conhecia as obras da igreja de Laodiceia. O problema é que o corpo de crentes daquela igreja estava se tornando cada vez mais mornos, nem frio, nem quente. Se eles fossem frio, Jesus questionou, se você fosse frio, você tinha esperança. Porque enquanto você é frio, ou seja, não conhece a verdade, você tem a chance de ser salvo pela verdade. Quando você é quente, você está vivendo a glória de Deus, lá você está vivendo o Evangelho na sua plenitude. Mas quando você esfria, para te aquecer de novo, dá trabalho. Dá bastante trabalho. Então era melhor ser quente ou frio, porque morno, eu não te aguento aqui. Eu não te aguento morno dentro da igreja. Vou dizer uma coisa que veio ao meu coração agora. Muitas pessoas saem da igreja que o próprio Deus manda embora da igreja. De tão morno que a pessoa é. Pastor, que heresia é essa? É isso mesmo. O próprio Deus coloca condições para que essa pessoa não fique. Porque se ela fica, ela contamina os demais. Então, você quer viver uma vida dupla? Vai viver a vida lá fora. Você quer viver uma vida de pecado? Vai viver a vida lá fora, porque se você viver a vida lá fora, vai chegar uma hora que você vai quebrar a cara, e é possível que, por misericórdia, você seja alcançado, porque você conhece a verdade, você sabe o caminho de volta. Agora, ficar morno dentro da igreja é um câncer. É um câncer você ficar morno dentro da igreja. O teu Deus, Ele quer despertar você nessa noite. O teu Deus quer libertar você dessa mornidão, dessa apatia espiritual. É a espiritualidade digital que pode nos conduzir a esse estado de mornidão. E para nós finalizarmos, nós falamos de 3 problemas, eu quero falar de 3 soluções. Deus diz para a igreja de Laodiceia que eles deveriam comprar dele, de Deus, o verdadeiro ouro. Querido, querida, crente em Cristo Jesus, você que está morno espiritualmente, nenhum prazer do mundo pode te dar plena satisfação. Nenhum prazer do mundo vai te dar plena satisfação. Somente Cristo pode te dar a verdadeira salvação. Somente Cristo pode te dar a verdadeira satisfação. Isso é comprar ouro puro do seu Deus, porque Ele está dando para você de graça. Tudo o que você precisa fazer é crer e correr para os braços dEle. Não basta só você conhecer a palavra. Comprar o ouro puro de Deus é colocar em prática aquilo que você estudou, aquilo que você experimentou, aquilo que você conheceu. Não basta só conhecer a palavra, tem que colocá-la em prática. Não basta ser apenas ouvinte ou espectadores de conteúdos digitais, temos de praticá-los. Segundo ponto, é necessário que nós compremos dele roupas brancas. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo? Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo? Pecado. Amém. Você sabe o que é nos purificar de todo o pecado? É remover junto com o pecado o desejo de fazê-lo, de permanecer nele. É isso que nosso Deus quer fazer. Ele não quer apenas perdoa hoje, perdoa amanhã e perdoa. Não, Ele quer remover de você esse desejo, essa escravidão que a sua carne diz, eu quero, e você fala assim, toma. Você tem o poder de dizer não para a sua carne, comprar dele vestes brancas, ou seja, viver na condição de que, Deus, não permite que eu entre no ambiente da tentação. Oração do Pai Nosso. Não permita que eu entre no ambiente da tentação. E Ele te livra do ambiente da tentação, comprar dele vestes brancas. E por fim, comprar colírio para enxergar. Nós somente nos arrependemos daquilo que nós nos conscientizamos. Nós somente nos arrependemos daquilo que nós enxergamos que estamos fazendo errado. Se eu não enxergo, eu não tenho como confessar isso para Deus. Se eu não tenho como confessar isso para Deus, eu não tenho como me arrepender. Então eu preciso que Ele me dê colírio para eu poder enxergar. Somente Deus pode nos restaurar. E o teu Deus diz claramente para você, leva essa palavra no seu coração. Eu repreendo e disciplino você
todos vocês, inclusive eu. O teu Deus te deu essa palavra dura nessa noite porque Ele te ama. Fala assim, Jesus me ama. Jesus me ama. Fala com força, Jesus me ama. Jesus me ama. Que maravilha, né? O teu Deus te ama. Por isso, você que sabe que Jesus te ama muito, seja diligente, seja vigilante. Cuidado com os conteúdos que você consome. Mas Ele continua dizendo assim, seja diligente e arrependa-se dos seus maus caminhos. Porque o teu Deus, Ele diz claramente para você, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Ele diz claramente para você, eis que eu estou à porta e sou eu quem bate. Sou eu que bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você está orando? E eu quero chamar a sua atenção para a seguinte frase. Uma espiritualidade que não se permite ser repreendida e confrontada não nos leva ao arrependimento. Logo, essa espiritualidade mantém as portas de nossas vidas fechadas para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Mas eu quero entrar para limpar o seu coração. Eu quero entrar para limpar a sua vida. Eu quero limpar para tirar a indiferença. Eu quero limpar para produzir transformação de vida. Se o seu coração está aberto, eu estou entrando, eu estou fazendo de você, eu estou renovando você nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que foi entregue, Senhor Jesus. Pai, nós Te agradecemos pela espiritualidade digital e todas as facilidades que ela nos dá, que ela nos traz, ó Pai. Mas nós queremos Te agradecer porque o Senhor não nos deixa cegos. O Senhor não nos deixa, Senhor Jesus, indiferentes. O Senhor nos chama à repreensão. Nessa noite o Senhor nos pegou de jeito, nos chamou pelo nome e está falando conosco. Eu quero mudar você, eu quero transformar você. Me dá liberdade. Então, Senhor Jesus, o Senhor está vendo o coração de cada um dos Teus filhos, inclusive o meu, ó Pai. É uma oportunidade de transformação de vida, Senhor Jesus. É uma oportunidade de renovação, Pai, de aliança com o nosso Deus. Aquele Deus que nós dissemos em uníssono, o meu Deus me ama. É o meu Jesus que me ama. Ó Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar cada coração nessa noite. E se você que está com os olhos fechados, quer nesse momento se consagrar a Deus, se você ouviu essa mensagem e falou assim, não, essa mensagem falou ao meu coração, eu queria orar por você. Então, onde você está, levanta a sua mão, não para o pastor Elson, é para o seu Deus, que quer renovar você, quer fortalecer você. Então, aonde você estiver, eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu estou vendo uma mão, duas mãos ali. Levanta mais alto. Levanta porque é para o seu Deus. Deus abençoe a sua vida, 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 Deus abençoe a sua vida. Amém, glória a Deus. Quero convidar todos a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar por essas pessoas, por esses irmãos. Glória a Deus, é o Teu Deus que falou, é o Teu Deus que encheu o seu coração nessa noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, por esse grande banquete que recebemos do Teu altar, do Teu coração para o nosso coração, Pai. Muito obrigado por essas vidas, ó Pai, que nesse momento estão renovando a sua aliança com o Senhor, ó Pai. Fortalece os Teus filhos, ó Deus. Tira, Pai, toda a indiferença do nosso coração, Pai. Aquele que não deu tempo de levantar a mão e o Senhor está sondando, o Senhor conhece o coração nesse momento. Da mesma forma, Pai, visita-os, ó Pai, de uma maneira toda especial. Nós queremos sair daqui cheios do nosso Deus, renovados, ó Pai, abraçados, Senhor Jesus, pelo Teu grande e infinito amor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Teu Deus. Glórias a Deus! Poder sentar, Deus abençoe, queridos irmãos. Foi um grande prazer estar com vocês nessa noite. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.
Amém. Irmãos, enquanto os nossos irmãos aqui da Igreja Batista Vida Plena vão se organizar aqui para uma breve apresentação, eu gostaria de fazer um momento que é clássico nos congressos. Que momento é esse? Qual? De que igreja você é? Exatamente, esse é um momento clássico de congresso, né? Que igreja você é? Então, vamos ver. Tinha muito pastor, né? Pastores, apresentem suas igrejas. Vamos lá? Cadê os pastores? Amém. Quem mais? Bora lá. Jardim Augusta. Acabou? Amém, amém. Alguém ficou de fora? Não? Jardim Santo André. Fechamos a conta? E se você não é de nenhuma igreja, olha o quanto de igreja que apresentaram aqui para você fazer parte de uma, hein? Não foge não. Aproveita essa palavra de hoje, procura uma igreja próxima à sua casa e congregue. Congregar é bom demais. Amém? Queridos irmãos, estamos prontos? Vamos a essa apresentação. Depois nós vamos orar próximo do encerramento do culto. O pastor Adilson vai trazer alguns recados e assim estaremos dispensados. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar,
cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Toda cadeia da enfermidade quebra. Ouço prisões que se abrem agora. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus eu ouço cadeias quebrando. Há poder no teu nome, Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus.
Maravilha, Deus seja louvado. Pastor Maurício, vem cá. Augusto também. Você está contente, alegre, fique de pé. E não vê a hora de ir embora, né? Para ficar batendo papo aí fora. Eu vi ontem lá, o pastor Cláudio apresentou todo o pessoal solteiro da igreja dele, né? E eu fiquei só olhando, só observando. Os solteiros, nossos solteiros, levantem uma das suas mãos aqui. Que na oração aqui o pastor Maurício vai interceder. As solteiras levantam a mão. Vocês vão continuar solteiro muito tempo pelo jeito aqui hoje, viu? Pastor Maurício, muito obrigado por ter nos recebido nessa noite. Obrigado, Augusto. Amanhã a gente continua. Ontem nós estivemos lá no Jardim Augusta. Amanhã a gente continua lá na Vila Alpina. E a igreja aqui, né? Faz o louvor lá, Colonial. O pregador eu vou deixar com surpresa. No sábado, lá em Vila Formosa, a gente tem a premiação dos craques da bola. Eu fui o artilheiro e o melhor goleiro também. E vão ser premiados lá o pessoal que ficou em primeiro e segundo lugar no campeonato. E o Thiago Grulha e o Júnior Brandão vão estar lá com a gente. Então eu espero todos vocês amanhã lá em Vila Alpina e no sábado em Vila Formosa. Pastor Maurício, sinta-se à vontade na sua igreja, dê uma palavra e ora despedindo esse povo. E ora por aqueles que estão solteiros, porque vão continuar pelo jeito aqui. Quem quer casar, então, pode orar com a gente. Vamos orar, gente. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, teu carinho, ó Deus, para conosco, ó Deus, sempre, ó Deus, nos presenteando, ó Deus, na tua presença, fazendo o melhor para as nossas vidas. E papai, o Senhor tem, ó Deus, talvez aqui a esposa, talvez aqui o marido, aquele que o Senhor está prometendo, ó Deus, preparando para cada um aqui, ó Deus, para cada uma aqui. E ó Deus, que nesses congressos, nessa semana, some, ó Deus, naquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós, na vida de cada jovem aqui, ó Deus, de cada adolescente, preparando, ó Deus, a vida, ó Deus, para aquela que o Senhor está preparando. Então, ó Deus, que o Senhor complete, que o Senhor faça, ó Deus, algo muito especial, ó Deus, em cada vida, até no sábado e no domingo em nossas igrejas, ó Pai, com os nossos pastores, que cada jovem aqui, cada adolescente, ó Deus, possa procurar conselho, possa, ó Deus, sair daqui, ó Deus, alimentado, desafiado, fortalecido e procurar, ó Deus, os seus líderes, procurar, Pai, os seus próprios pais, os seus pastores, conversar com eles, ó Deus, agora quais os próximos passos para eu me consagrar mais a Jesus, com Deus, que o Senhor faça, ó Deus, a completa obra, Pai, que o Senhor quer fazer nesses dias, na vida de cada um de nós, na vida das nossas juventudes, das nossas igrejas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela existência da nossa Jubansul, da nossa associação e daquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, através, ó Deus, deste canal de bênçãos na vida das nossas igrejas, nas nossas vidas. Nós somos gratos, ó Deus, e nos damos agora, Deus, ao Senhor, também para agora a gente servir uns aos outros, ó Deus, com uma palavra, com um olhar, com um abraço, ó Deus, acolhendo uns aos outros no teu amor, na mutualidade, que o Senhor nos ensina nesse afeto santo, na tua presença, ó Deus, como família do Senhor que somos, irmãos em Cristo, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso querido Deus Pai e as doces consolações do seu Santo Espírito, seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, Deus os abençoe. Amém. Meus irmãos, os irmãos de Jardim Augusta vão cantar um último hino. Se você está com muita pressa, fica à vontade para sair, mas se você puder, prestigie mais um pouquinho os amados irmãos aqui. Igreja Batista em Jardim Colonial, obrigado pela presença, continuem estimulando junto aqui com a nossa juventude. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé.